O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sanjayana Parva. Capítulo 20. Vaisampayana disse: então o sacerdote de Drupada, tendo se aproximado do chefe Kaurava, foi honrado por Dhritarashtra como também por Bhishma e Vidura. E tendo primeiro dito as notícias sobre o bem-estar dos Pandavas, ele perguntou, acerca do bem-estar dos Kauravas. E ele falou as seguintes palavras no meio de todos os líderes do exército de Duryodhana: os deveres eternos dos reis são conhecidos por vocês todos. Mas embora conhecidos, eu ainda assim os recitarei como uma introdução ao que eu vou dizer. Ambos, Dhritarashtra e Pandu, são conhecidos como filhos do mesmo pai. Não há dúvida de que a parte de cada um da riqueza paterna deve ser igual. Os filhos de Dhritarashtra obtiveram a riqueza paterna, porque os filhos de Pandu não recebem em absoluto a sua parte paterna. Vocês estão cientes de como antigamente os filhos de Pandu não receberam a sua propriedade paterna, que foi toda usurpada pelos filhos de Dhritarashtra. Os últimos se esforçaram de várias maneiras para tirar os filhos de Pandu de seu caminho, até pelo emprego de planos homicidas, mas como os seus períodos determinados de vida não tinham terminado totalmente, os filhos de Pandu não puderam ser enviados para a residência de Yama. Então, além disso, quando aqueles príncipes de grande alma tinham estabelecido um reino por meio de sua própria força, os filhos de Mentivil de Dhritarashtra, ajudados pelo filho de Suvala, o roubaram deles por meio de fraude. Este Dhritarashtra deu sua sanção até para esse ato, como é costumeiro dele. E por 13 anos eles foram então enviados para a permanência na grande selva. Na sala de conselho eles também foram submetidos a indignidades de vários tipos, junto com sua esposa, embora eles fossem valentes. E grandes também foram os sofrimentos que eles tiveram que aguentar nas florestas. Aqueles príncipes virtuosos também tiveram que suportar aflições indizíveis na cidade de Virata, tais como são sofridas somente por homens viciosos quando as suas almas transmigram para as formas de seres inferiores. Ó melhores da linhagem de Kuru, deixando passar todas essas injúrias de antigamente, eles desejam apenas um acordo pacífico com os Kurus. Lembrando-se do comportamento deles, e do de Duryodhana também, os amigos do último devem pedir a ele para concordar com a paz. Os heróicos filhos de Pandu não estão ávidos por guerra com os Kurus. Eles desejam receber de volta a sua própria parte, sem envolver o mundo em ruína. Se o filho de Dhritarashtra aponta uma razão em favor da guerra, essa não pode ser uma razão apropriada. Os filhos de Pandu são mais poderosos. 7 akshauhines de tropas foram reunidas em nome de Yudhishthira, todas ávidas para lutar com os Kurus, e elas estão agora esperando sua palavra de ordem. Há outros tigres entre homens, iguais em força a 1000 akshauhines, como Satyaki e Mazena, e os irmãos gêmeos de força imensa. É verdade que essas 11 divisões de tropas estão agrupadas de um lado, mas elas são equilibradas no outro pelo poderosamente armado Dhananjaya de formas múltiplas. E como Kiritin supera em força até todas essas tropas juntas, assim também o faz o filho de Vasudeva, de grande refulgência e intelecto poderoso. Quem é que lutaria, em vista da magnitude da força oposta, do heroísmo de Arjuna, e da sabedoria de Krishna? Portanto, eu peço a vocês para devolverem o que deve ser dado, como ditado pela moralidade e pelo acordo. Não deixem a oportunidade passar. Capítulo 21. Vaisampayana disse: tendo ouvido suas palavras, Bhishma, superior em sabedoria, e dotado de grande refulgência, prestou honras a ele, e então falou palavras adequadas à ocasião. E ele disse: quão afortunado que eles estejam todos bem com Krishna. Quão afortunado que eles tenham obtido apoio, e que estejam inclinados para um comportamento virtuoso. Quão afortunado é que aqueles descendentes da linhagem de Kuru desejem paz com seus primos. Não há dúvida que o que tu disseste é verdade.
As tuas palavras, no entanto, são excessivamente severas. O motivo, eu suponho, sendo que tu és um Brahmane. Sem dúvida, os filhos de Pandu foram muito atormentados aqui nas florestas. Sem dúvida, por lei eles têm direito a ganhar toda a propriedade de seu pai. Arjuna, o filho de Prita, é forte e treinado em armas, e é um grande guerreiro em carro. Quem, de fato, pode resistir em batalha a Dhananjaya, o filho de Pandu? Nem o próprio manejador do raio pode, e outros arqueiros não são dignos de menção. Minha opinião é que ele está à altura de todos os três mundos. E, enquanto Bhishma estava falando dessa maneira, Karna colericamente e insolentemente interrompeu suas palavras, e olhando para Duryodhana disse: não há criatura no mundo, ó Brahmane, que não esteja informada de todos esses fatos. Qual é o benefício de repeti-los várias vezes? Em nome de Duryodhana, Sakuni antigamente ganhou no jogo de dados. Yudhishthira, o filho de Pandu, foi para as florestas segundo uma estipulação. Ele agora não está respeitando aquela estipulação, mas confiante na ajuda dos Matsyas e Panchalas ele deseja obter de volta o seu trono ancestral. Ó homem erudito, Duryodhana não daria nenhum único pé de terra se tu apelasses para seus temores, mas se a justiça requisesse ele entregaria toda a terra até para um inimigo. Se eles desejam ter de volta seu trono ancestral, eles devem passar o período especificado de tempo na floresta como foi estipulado. Depois que eles vivam como dependentes de Duryodhana, sãos e salvos. Por estupidez, no entanto, que eles não dirijam sua mente para uma conduta absolutamente injusta. Se, todavia, abandonando o caminho da virtude eles desejarem guerra, então quando enfrentarem em batalha esses cujos louváveis eles se lembrarão dessas minhas palavras. Bhishma disse: qual é a utilidade do teu discurso, ó filho de Radha? Tu deves te lembrar daquela ocasião quando o filho de Prita, sozinho, subjugou em combate 6 guerreiros em carros. Se nós não agirmos como este Brahmane disse, de fato, nós todos seremos mortos por ele em batalha. Vaisampayana continuou. Então Dhritarashtra acalmou Bhishma com palavras de rogo, repreendeu o filho de Radha, e falou as seguintes palavras: o que Bhishma, o filho de Santanu, disse é salutar para nós, como também para os Pandavas, e igualmente para todo o universo. Eu, no entanto, depois de deliberação enviarei Sanjaya aos filhos de Pandu. Assim tu não precisas esperar. Vai ao filho de Pandu hoje mesmo. O chefe Kaurava então reverenciou o sacerdote de Drupada e enviou-o de volta aos Pandavas. E convocando Sanjaya à sala de conselho, ele se dirigiu a ele nas seguintes palavras. Capítulo 22. Dhritarashtra disse: eles dizem, ó Sanjaya, que os Pandavas chegaram ao Paplavya. Vai e pergunta por eles. Tu deves saudar a Jatasatru nas seguintes palavras: por boa sorte é que, saído das florestas, tu alcançaste esta cidade. E para todos eles tu deves dizer, ó Sanjaya, estas palavras: vocês estão bem, tendo passado aquele difícil período de permanência, vocês que eram indignos de tal tormento. No abrir e fechar de olhos eles estarão apaziguados em relação a nós, pois embora tratados traiçoeiramente, por inimigos, eles ainda assim são justos e bons. Em nenhum caso, ó Sanjaya, eu alguma vez encontrei qualquer falsidade da parte dos Pandavas. Foi por sua própria bravura que eles obtiveram toda a sua prosperidade, e ainda assim, eles eram sempre obedientes a mim. Embora eu escrutinasse a sua conduta, eu nunca podia criticá-los, não, nenhuma única falha pela qual nós pudéssemos culpá-los. Eles sempre agem atentos à virtude e riqueza. Eles nunca se submetem ao amor de prazeres sensuais, ou frio, ou fome, ou sede. Eles subjugam sono e preguiça, ira e alegria e negligência. Os filhos de Prita, atentos à virtude e riqueza, são sempre agradáveis para com todos. Em ocasiões apropriadas, eles compartilham sua riqueza com amigos. A amizade com eles nunca perde seu ardor por conta da passagem do tempo, pois eles concedem honras e riqueza para cada um de acordo com os seus merecimentos.
Nenhuma pessoa na linhagem de Ajamida nutre ódio por eles exceto este vil, caprichoso, estúpido Duryodhana, e exceto também o ainda mais estúpido Karna. Estes dois sempre aumentam a energia daqueles de grande alma que estão privados de amigos e felicidade. Ousado e criado em toda indulgência, Duryodhana considera que tudo aquilo foi bem feito. É infantil da parte de Duryodhana pensar que é possível roubar dos Pandavas a sua parte justa enquanto eles estão vivos. É sábio dar para Yudhishthira a sua parte devida antes da guerra, para ele cujos passos são seguidos por Arjuna e Krishna e Bhima e Satyaki e os dois filhos de Madri e os guerreiros da linhagem Srijaya. Aquele manejador do Gandiva, Savyasashin, sentado em seu carro, seria capaz de devastar sozinho o mundo inteiro. E igualmente o vitorioso Krishna de grande alma, o Senhor dos três mundos, incapaz de ser derrotado é capaz de fazer o mesmo. Que mortal resistiria diante dele que é a única pessoa mais notável em todos os mundos e que dispara sua multidão de flechas que rugem como as nuvens, cobrindo todos os lados como bandos de gafanhotos se movimentando rapidamente. Sozinho em seu carro, segurando o Gandiva, ele conquistou as regiões do norte como também os Kurus do norte e levou consigo toda a riqueza deles. Ele transformou o povo da terra Drávida em uma parte do seu próprio exército. Foi Falguna, o manejador do Gandiva, que derrotando na floresta de Kandava todos os deuses. Junto com Indra fez oferendas para Agni, aumentando o respeito e a fama dos Pandavas. De todos os manejadores de massas, além disso, não há ninguém igual a Bhima. E não há ninguém também que seja um condutor de elefantes tão habilidoso. Em carro, eles dizem, ele não se rende nem para Arjuna. E quanto à força de braços, ele é igual a 10.000 elefantes. Bem treinado e ativo, ele que novamente foi tornado amargamente hostil consumiria com fúria os Dhritarashtras num abrir e fechar de olhos. Sempre colérico, e de braços fortes, ele não pode ser subjugado em batalha nem pelo próprio Indra. De grande coração, e fortes, e dotados de grande agilidade de mão, os dois irmãos, gêmeos, filhos de Madri, treinados cuidadosamente por Arjuna, não deixariam um inimigo vivo, como um par de falcões matando um grande bando de aves. Este nosso exército, tão amplo, para te dizer a verdade, não estará em lugar nenhum quando enfrentá-los. Ao lado deles estará Drishtadyumna, dotado de grande energia, alguém que é considerado como um dos próprios Pandavas. O chefe da tribo Somaka, com seus seguidores, eu tenho ouvido, tão dedicado à causa dos Pandavas que ele está disposto a sacrificar sua própria vida por eles. Quem poderia resistir a Yudhishthira que tem o melhor da tribo Vrishni, Krishna, como seu líder? Eu sou Bikvirata, o chefe dos Matsyas, com quem os Pandavas viveram por algum tempo e cujos desejos foram realizados por eles. Velho em idade, está dedicado junto com seus filhos à causa Pandava, e que se tornou um partidário de Yudhishthira. Depostos do trono da terra de Kekaya, e desejosos de serem readmitidos nele, os 5 irmãos poderosos daquela terra, manejando arcos imensos, estão agora seguindo os filhos de Prita preparados para lutar. Todos os que são heróicos entre os senhores da terra foram reunidos e estão dedicados à causa Pandava. Eu ouço que são audaciosos, dignos, e respeitáveis, aqueles que se aliaram ao virtuoso rei Yudhishthira por sentimentos de simpatia por ele. E muitos guerreiros habitantes de colinas e fortalezas inacessíveis, e muitos que são nobres em linhagem e velhos em idade, e muitas tribos mlechas também, manejando armas de várias espécies, foram reunidos e estão dedicados à causa dos Pandavas. E lá foi Pandya também, que, não inferior a Indra no campo de batalha, é seguido quando luta por inúmeros guerreiros de grande coragem. Notavelmente heróico e dotado de bravura e energia que não tem paralelo, ele está dedicado à causa Pandava. Aquele mesmo Satyaki que, eu soube, obteve armas de Drona e Arjuna e Krishna e Kripa e Bhishma, e que é citado como igual ao filho de Krishna, está dedicadamente ligado à causa Pandava. E os reis reunidos das tribos Shedi e Karusha todos tomaram o partido dos Pandavas com todos os seus recursos.
Aquele em meio a eles que, tendo sido dotado de beleza refulgente, brilhava como o sol, a quem todas as pessoas julgavam inatacável em batalha. E o melhor de todos os puxadores de arco sobre a terra, foi morto por Krishna em um instante, pela ajuda do seu próprio poder formidável, e reduzindo a nada o espírito audacioso de todos os reis kshatriya. Keshava lançou seus olhos naquele Sisupala e o atingiu, aumentando a fama e o respeito dos filhos de Pandu. Era o mesmo Sisupala que era muito respeitado por aqueles reis em cuja vanguarda permanecia o rei da tribo Karusha. Então os outros reis, julgando Krishna inatacável quando sentado em seu carro puxado por Sugriva e outros corcéis, deixaram o chefe dos Shedis e fugiram como animais pequenos à visão de um leão. E foi dessa maneira que ele, que por audácia tinha procurado se opor e enfrentar Krishna em um combate corpo a corpo, foi morto por Krishna e jazeu sem vida, parecendo uma árvore carnicara arrancada por uma ventania. Ó Sanjaya, ó filho de Gavalgana, o que eles têm me falado da atividade de Krishna por causa dos filhos de Pandu, e o que eu me lembro de suas realizações passadas, não me deixam ter paz mental. Nenhum inimigo, seja qual for, é capaz de resistir a eles que estão sob a orientação daquele leão da tribo Vrishni. O meu coração está tremendo de medo ao saber que os dois Krishnas estarão sentados no mesmo carro. Se o meu filho estúpido se abstiver de lutar com aqueles dois, então ele poderá se sair bem, senão aqueles dois consumirão a família de Kuru como Indra e Upendra consomem as hosses da Etia. Dhananjaya é, eu penso, igual a Indra, e o maior da tribo Vrishni, Krishna, é o próprio Vishnu eterno. O filho de Kunti e Pandu, Yudhishthira, é virtuoso e corajoso e evita atos que causam vergonha. Dotado de grande energia, ele tem sido tratado injustamente por Duryodhana. Se não tivesse mente nobre, ele em cólera queimaria os Dhritarashtras. Eu não temo tanto Arjuna ou Bhima ou Krishna ou os irmãos gêmeos quanto eu temo a ira do rei, ó Suta, quando sua fúria é excitada. Suas austeridades são grandiosas. Ele é dedicado a práticas brahmacharya. Os desejos de seu coração certamente serão realizados. Quando eu penso em sua cólera, ó Sanjaya, e considero quão justa ela é, eu me encho de alarme. Vai depressa em um carro, despachado por mim, onde as tropas do rei dos Panchalas estão acampadas. Tu questionarás Yudhishthira sobre o seu bem-estar. Tu repetidamente te dirigirás a ele em termos afetuosos. Tu também encontrarás Krishna, ó filho, que é o principal de todos os homens valentes e que é dotado de alma magnânima. A ele tu também perguntarás de minha parte quanto ao seu bem-estar, e lhe dirás que Dhritarashtra está desejoso de paz com os filhos de Pandu. Ó Suta, não há nada que Yudhishthira, o filho de Kunti, não faria a pedido de Krishna. Keshava é tão querido para eles quanto eles mesmos. Possuidor de grande erudição, ele está sempre dedicado à causa deles. Tu também perguntarás sobre o bem-estar de todos os filhos reunidos de Pandu e dos Sanjayas e Satyaki e Virata e de todos os 5 filhos de Draupadi, declarando ser um mensageiro meu. E qualquer coisa também que tu julgues ser oportuna e benéfica para a família Bharata, tudo isso, ó Sanjaya, tu deves dizer no meio daqueles reis, tudo, de fato, que não seja desagradável ou provocativo de guerra.